dia chuvoso e sombrio, Hugo encontra 2 bebês abandonados nos trilhos do trem. Mas o que começa como um ato de compaixão pode revelar segredos que mudam tudo, incluindo sua própria vida. Você está pronto para descobrir se ele consegue enfrentar seus demônios e encontrar a redenção? E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. De onde você está assistindo a essa jornada? Deixe nos comentários a sua cidade e vamos juntos descobrir o desfecho dessa história emocionante. A chuva caía em torrentes sobre São Paulo, transformando as ruas em um emaranhado de reflexos e sombras. Hugo caminhava lentamente pela estação de trem, cada passo pesado com o peso de sua vida recente. O céu estava nublado e o som da água, batendo contra o concreto, parecia ecoar suas frustrações e tristezas. Ele observava as luzes dos trens que se aproximavam e se afastavam, como se fossem metáforas para os momentos fugazes de felicidade que costumava experimentar. O divórcio recente havia deixado uma marca profunda em sua alma, um vazio que ele não sabia como preencher. A solidão era uma companheira constante, e mesmo em meio à agitação da estação, ele se sentia isolado, como se estivesse em uma bolha invisível. Enquanto a chuva continuava a cair, Hugo sentiu que o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio. Ele pensava nas escolhas que o levaram até aquele ponto, os erros cometidos, as promessas quebradas e a amarga sensação de fracasso. As pessoas passavam por ele, algumas apressadas, outras distraídas, mas nenhuma delas parecia notar sua presença. Ele se perguntava se alguém realmente se importava, se havia um propósito maior em sua vida que estava além das riquezas e do status que acumulou ao longo dos anos. O eco de risadas e conversas ao seu redor parecia um lembrete cruel de tudo o que ele havia perdido. De repente, um som distante atravessou seus pensamentos, um choro fraco e quase inaudível que se destacava do ruído habitual da estação. Hugo parou abruptamente, seu coração acelerando. Ele se virou tentando localizar a origem daquele som desesperado. À medida que se aproximava dos trilhos, a intensidade do choro aumentava, e a curiosidade misturada com um pressentimento inquietante o impulsionou a seguir em frente. A chuva caía com mais força, como se o céu estivesse chorando junto com ele. E a visão dos trilhos molhados refletia a luz fraca das lâmpadas da estação. Quando chegou mais perto, o que encontrou fez seu coração disparar. 2 bebês, enrolados em cobertores rasgados e ensopados, estavam abandonados nos trilhos. A cena era tão surreal que Hugo hesitou por um momento, paralisado pela confusão e pela urgência da situação. Os rostos inocentes, ainda tão pequenos e vulneráveis, olhavam para ele com uma mistura de desamparo e necessidade. Ele se agachou, sua mente lutando entre o impulso de proteger aqueles pequenos seres e o medo do que isso significaria para sua vida já tumultuada. A conexão foi imediata e avassaladora. Hugo sentiu uma onda de empatia que o envolveu, como se aqueles bebês estivessem chamando por ele, não apenas como um homem, mas como alguém que precisava redescobrir seu propósito. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele instante a decisão estava clara. Com um impulso quase instintivo, ele estendeu as mãos e pegou os bebês em seus braços. O contato físico era suave, e ele sentiu um calor inexplicável irradiar de suas pequenas figuras. Era como se, ao segurá-los, ele estivesse também abraçando a possibilidade de uma nova vida, uma nova direção. Hugo olhou para os rostos inocentes que agora estavam sob sua proteção. O choro começou a silenciar, e ele pôde sentir a respiração tranquila das crianças enquanto se aconchegavam em seu peito, buscando conforto em meio ao caos. Naquele momento, ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. A solidão que o cercava começou a dissipar-se, dando lugar a uma nova esperança que ele mal conseguia compreender. O ato de salvar aqueles bebês que a sociedade havia abandonado poderia ser exatamente o que ele precisava para resgatar não apenas a si mesmo, mas também a conexão que ele tanto desejava. A chuva continuava a cair, mas agora parecia mais como
uma purificação do que uma maldição. A decisão de levá-los a um abrigo se tornou sua prioridade. E com isso um novo capítulo de sua vida se iniciava, repleto de desafios e oportunidades que ele estava finalmente pronto para enfrentar. Na periferia de São Paulo, a vida de Lara era uma constante luta. As paredes do abrigo que ela administrava haviam sido pintadas de um azul claro, mas a cor não conseguia esconder a dureza da realidade que enfrentava diariamente. O lugar estava longe de ser o ideal, com recursos escassos e um número crescente de crianças em situação de vulnerabilidade. Lara sabia que cada dia era uma batalha por fundos e doações, e apesar de sua determinação, sentia que o peso da responsabilidade a esmagava. Naquela manhã, ao abrir as portas do abrigo, Lara foi recebida por um murmúrio de vozes infantis. Os sorrisos das crianças, embora contagiantes, não conseguiam dissipar a nuvem de preocupação que pairava sobre ela. A arrecadação de fundos que realizara na semana anterior havia sido um fiasco, e as contas estavam acumulando. Enquanto organizava a sala, seu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem que anunciou o resgate dos bebês abandonados nos trilhos de trem. O coração de Lara disparou. Aquela notícia poderia ser o que ela precisava para reacender a esperança e atrair a atenção da comunidade para a causa que tanto defendia. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de responsabilidade aumentava. Aqueles pequenos seres precisariam de um lar, e o abrigo não contava com espaço suficiente. As horas passaram lentas, e Lara não conseguia tirar os pensamentos dos bebês da cabeça. A imagem deles, enrolados em cobertores rasgados, se fixou em sua mente. Em meio a essa turbulência emocional, ela tentou planejar a melhor maneira de integrar os recém-chegados ao abrigo e, ao mesmo tempo, buscar apoio financeiro. Lara sabia que precisaria de ajuda e que a situação exigia um esforço coletivo. A ideia de uma campanha de arrecadação voltada especificamente para os bebês começou a tomar forma em sua mente. No entanto, a esperança de Lara encontrou um novo significado quando, ao final do dia, Hugo entrou no abrigo. A presença dele era imponente, mas havia uma fragilidade oculta em seus olhos. A primeira vez que se encontraram, a conexão entre eles foi instantânea, embora ambos estivessem mergulhados em suas próprias histórias de dor e solidão. Hugo era um milionário que parecia carregar o peso do mundo nos ombros, enquanto Lara, uma assistente social apaixonada, lutava para manter seu abrigo de pé. Ambos eram estranhos, mas a empatia que surgiu entre eles transcendeu a situação. Enquanto conversavam, Lara se viu fascinada pela complexidade de Hugo. Ele falava com ardor sobre a condição dos bebês, e ela notou o brilho de preocupação em seus olhos. O diálogo, embora sem palavras, era repleto de significados. Lara percebeu que Hugo não era apenas um homem de negócios, mas alguém que também estava em busca de redenção. A tensão no ar era palpável, mas ambos hesitavam em se abrir completamente. As cicatrizes de seus passados ainda estavam frescas e o medo de se machucar novamente os mantinha à distância. Durante uma reunião no abrigo, os olhares se cruzaram e a química que se formou entre eles se intensificou. Hugo observava Lara com admiração enquanto ela falava sobre seus planos para ajudar as crianças. A paixão dela pelo trabalho era contagiante e Hugo se sentiu atraído por sua força e determinação. No entanto, suas inseguranças o impediram de se aproximar mais. Ele se questionava se realmente tinha o direito de se envolver emocionalmente com alguém, especialmente alguém tão altruísta como Lara. O peso do seu passado, repleto de erros e arrependimentos, parecia um fardo impossível de carregar. Enquanto isso, Lara lutava contra seus próprios demônios. A ideia de abrir seu coração para Hugo a deixava nervosa. Ela sabia que havia algo especial entre eles, mas o medo de se machucar novamente a mantinha cautelosa. O que começou como uma conexão fugaz se transformou em um campo de batalha emocional, onde ambos se viam lutando contra as barreiras que haviam construído ao longo dos anos. A atmosfera no abrigo era carregada de expectativa e, mesmo sem trocas de palavras significativas, a comunicação entre eles era intensa.
Hugo se sentia dividido entre a vontade de se abrir para Lara e o desejo de se proteger. A luta interna era evidente, e ele percebeu que precisava enfrentar suas inseguranças se quisesse realmente se aproximar dela. A paixão e a determinação de Lara eram um lembrete constante do que ele havia perdido em sua própria vida. Enquanto as crianças brincavam ao fundo, ele se perguntava se poderia ser digno do amor e da confiança que estava começando a sentir. A conexão que surgia entre eles poderia ser a chave para sua própria redenção. Mas o medo do desconhecido ainda o mantinha à distância. Hugo caminhava pela sala do abrigo, suas mãos nervosamente entrelaçadas. A tensão no ar era palpável e ele não conseguia ignorar a sombra de Ricardo, seu rival de longa data, que parecia estar sempre à espreita. A descoberta da conexão de Hugo com os bebês abandonados nos trilhos de trem havia sido um golpe inesperado, e a maneira como Ricardo insinuava que ele estava apenas tentando limpar sua imagem o deixava inquieto. Hugo sabia que, para Ricardo, a oportunidade de atacar era irresistível, e ele se preparava para o que estava por vir. Naquela noite, a chuva continuava a cair, mas o abrigo estava acolhedor, com as luzes suaves iluminando os rostos das crianças, que ali se encontravam. A visão delas, inocentes e vulneráveis, fez o coração de Hugo disparar. Ele se perguntava se estava realmente preparado para a responsabilidade que havia assumido. A imagem dos bebês abandonados ainda estava fresca em sua mente. A fragilidade deles, a necessidade de proteção. Ao olhar para as crianças, Hugo sentia uma mistura de amor e medo, um desejo profundo de ser um pai, mas também um receio de não ser digno desse papel. Ouvindo as risadas das crianças, Hugo se lembrou de Lara. Seu rosto e suas convicções estavam gravados em sua memória. A paixão que ela demonstrava ao falar sobre o abrigo e as crianças era inspiradora, mas Hugo sentia que ainda havia uma barreira entre eles. Ele queria se abrir, mas o medo de se mostrar vulnerável o impedia. A batalha interna que ele enfrentava era feroz. Parte dele queria se aproximar de Lara, enquanto outra parte hesitava, temendo que seu passado manchasse o futuro que tentava construir. Enquanto isso, no fundo da sua mente, Ricardo se tornava uma presença cada vez mais ameaçadora. Ele não. Apenas se alimentava da insegurança de Hugo, mas também estava determinado a expor suas fraquezas. A ideia de que alguém pudesse usar suas vulnerabilidades contra ele era aterradora. A cada dia que passava, o peso da pressão aumentava, e Hugo se via cercado por um turbilhão de emoções. Ele precisava de um plano, algo que o ajudasse a se proteger não apenas de Ricardo, mas também do fantasma de seu passado que o assombrava. Foi em um evento de arrecadação de fundos que Hugo decidiu que era hora de agir. Ele se aproximou de Lara, determinado a se oferecer para ajudar. O ambiente estava cheio de esperança e solidariedade, mas Hugo sentia que sua presença ali estava mais ligada a uma necessidade de redenção do que ao desejo genuíno de ajudar. Contudo, à medida que ele e Lara começaram a trabalhar juntos, algo inesperado começou a acontecer. Os dois compartilhavam histórias sobre suas infâncias, cada relato revelando um pouco mais de suas almas. Hugo falava sobre a solidão que sentiu após o divórcio, enquanto Lara revelava os desafios que enfrentou em sua trajetória como assistente social. As palavras dela eram carregadas de emoção, e a compreensão mútua crescia entre os dois. Hugo sentia que, mesmo em meio ao caos que o cercava, havia uma luz que emanava de Lara, uma força que o atraía e o acalmava ao mesmo tempo. Conforme o evento avançava, as interações entre eles se tornavam mais intensas e carregadas de emoção. Hugo começou a perceber que, ao abrir seu coração para Lara, ele poderia encontrar não apenas apoio, mas também um parceiro. Aquela conexão, embora ainda frágil, era algo que ele desejava ardentemente cultivar. No entanto, o medo de se expor completamente o impedia de dar o próximo passo. Ele lutava entre a vontade de se aproximar e a necessidade de se proteger. Naquele momento, Hugo percebeu que precisava enfrentar seus medos e se posicionar. Ele havia tomado uma decisão. Não poderia permitir que o passado o segurasse, nem deixar que Ricardo o manipulasse.
Era hora de lutar não apenas por si mesmo, mas também pelos bebês e por Lara. Ele estava determinado a ser um homem melhor, alguém que pudesse fazer a diferença na vida de outras pessoas, mesmo que isso significasse se expor a riscos. A conexão entre Hugo e Lara se tornava mais forte a cada instante, mas as sombras do passado ainda pairavam sobre ele, e a dúvida continuava a atormentá-lo. Contudo, a determinação de mudar e de lutar por aqueles que dependiam dele começava a superar o medo, criando um novo caminho que prometia ser repleto de desafios, mas também de esperança. A pressão crescente em torno de Hugo começava a se manifestar em seu comportamento. Ele caminhava pela sala do abrigo, observando as paredes decoradas com desenhos coloridos, obras de arte feitas por crianças que ali viviam. Cada rabisco representava sonhos e esperanças, mas para ele, naquele momento, tudo parecia opaco e distante. A lembrança das palavras maliciosas de Ricardo ecoava em sua mente, e ele se sentia cada vez mais isolado, como se uma barreira invisível o separasse não apenas de seus colegas, mas também de Lara. O peso do julgamento e da dúvida o sufocava, como se a chuva que caía lá fora estivesse, de alguma forma, também dentro dele. Enquanto isso, Lara observava Hugo de longe, percebendo a mudança em sua postura. A preocupação crescia dentro dela. Ele parecia uma sombra do homem que havia conhecido. Aquele que, com tanta determinação, havia se envolvido na causa das crianças. A ansiedade em sua expressão era evidente, e isso a preocupava profundamente. Tentando se aproximar, Lara decidiu que precisava oferecer conforto, mesmo que isso significasse se expor a uma rejeição. Mas Hugo estava distante, preso em seus próprios pensamentos. Ele se questionava se realmente merecia a nova vida que estava começando a se desenhar diante dele. A ideia de se abrir completamente para Lara o aterrorizava. O medo de ser rejeitado, de não ser o homem que ela esperava, permeava suas reflexões. Ele se perguntava se conseguiria suportar mais uma desilusão, se seria capaz de lidar com a fragilidade que o amor exigia. O que ele havia construído ao longo de sua vida parecia tão frágil diante da possibilidade de um novo relacionamento. A tempestade que se formava no céu refletia seu tumulto interno. Os trovões e relâmpagos pareciam acompanhar o seu estado emocional, e a chuva torrencial que caía do lado de fora aumentava a sensação de desespero. Lara, no entanto, não se deixava abater. Ela sabia que precisava ser forte tanto para ela quanto para Hugo. A realidade das crianças que dependiam do abrigo era uma constante lembrança do que estava em jogo. As vidas delas estavam entrelaçadas com a luta que travavam. E Lara se sentia obrigada a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que tivessem um futuro melhor. Com a mente sobrecarregada, Lara decidiu que não poderia esperar mais. Pegou seu telefone e, com um impulso de esperança, ligou para Hugo. A ligação tocou, e por alguns momentos a incerteza pairou no ar. Quando ele atendeu, a voz dele carregava uma tensão que fez seu coração acelerar. Era como se a conexão entre eles se tornasse palpável, mesmo através da tela do telefone. Lara tentou transmitir sua determinação, sua vontade de ajudar e de enfrentar a tempestade que se aproximava, mas a resposta que recebeu foi um silêncio denso, um eco de dúvidas que ela poderia quase tocar. Hugo, por outro lado, estava em um lugar escuro, lutando contra suas inseguranças e medos. Ele queria ser a pessoa que Lara precisava, mas a sombra de Ricardo e suas ameaças tornava tudo mais difícil. Ele hesitou, pensando em como sua presença poderia complicar ainda mais as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de não estar ao lado dela em um momento tão crítico o consumia. O impulso de protegê-la e a necessidade de se conectar novamente com ela começaram a pesar em sua mente. Decidido, ele se levantou, olhou pela janela e viu a chuva torrencial caindo, como se o céu estivesse chorando. Com um olhar determinado, Hugo pegou sua jaqueta e saiu. Ele sabia que precisava enfrentar seus medos não apenas por ele, mas também por Lara e pelas crianças do abrigo. A cada passo que dava em direção a ela, seu coração pulsava mais forte, como se o destino
estivesse finalmente o empurrando para o caminho certo. Quando finalmente chegou ao abrigo, a cena era caótica. A chuva caía pesadamente do lado de fora e Lara estava sobrecarregada com as demandas que surgiam à medida que as crianças se abrigavam do mau tempo. Ele a encontrou em meio a isso e a tensão que havia entre eles era quase palpável. Mas ao olharem um para o outro, algo se quebrou. Era como se por um instante todo o peso do mundo tivesse desaparecido. Hugo percebeu que, apesar de suas dúvidas, havia algo ali que valia a pena lutar. E Lara, por sua vez, sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Hugo e Lara se encontravam imersos em uma atmosfera tensa, mas repleta de um propósito comum no abrigo. As paredes, que normalmente pareciam frias e impessoais, agora pulsavam com a energia de um novo começo. Eles trabalhavam lado a lado, organizando roupas doadas em pilhas ordenadas e distribuindo mantimentos para os recém-chegados. A chuva batia forte nas janelas, mas o barulho da tempestade era apenas um pano de fundo para a sinfonia de vozes infantis que ecoavam pelos corredores. O olhar de Lara, frequentemente perdido em seus pensamentos, agora se iluminava ao ver a determinação de Hugo. Ele, que antes era um homem marcado pelo peso de suas responsabilidades e inseguranças, parecia mais leve, quase como se a presença dos bebês e do abrigo tivesse despertado algo adormecido dentro dele. Ela notou como ele se envolvia com as crianças, brincando e fazendo com que cada um se sentisse especial. Aquela conexão que se formava entre eles tornava-se mais intensa a cada momento, uma dança delicada entre a fragilidade e a força. Enquanto organizavam uma sala que abrigaria os novos moradores do abrigo, Hugo e Lara começaram a compartilhar suas esperanças para o futuro. Ele falava sobre a importância de criar um espaço onde cada criança pudesse se sentir segura e amada. As palavras saíam de sua boca com sinceridade, como se ele estivesse pela primeira vez se permitindo sonhar. Lara o escutava atenta, admirando a paixão que fervia dentro dele. A cada frase, a cada sorriso, a barreira que existia entre eles parecia se desvanecer. Entretanto, a sombra de Ricardo pairava sobre o novo capítulo que Hugo estava escrevendo. O rival, já conhecido por suas táticas implacáveis, não hesitaria em usar as fraquezas de Hugo para seu próprio benefício. A ideia de que sua vida, que agora parecia tão promissora, poderia ser arruinada por um único golpe, deixava Hugo ansioso. Ele se via em um dilema moral: proteger sua fortuna e o status que havia construído ao longo de anos, ou defender a nova família que estava surgindo ao seu lado, com Lara e os bebês. Naquela noite, enquanto os ventos uivavam e a chuva não dava trégua, Hugo recebeu uma ligação de Ricardo. O tom ameaçador do rival reverberava em sua mente, fazendo com que seu coração acelerasse. A ideia de ser exposto na mídia, de ver sua vulnerabilidade exposta para o mundo, era aterrorizante. Mas, ao mesmo tempo, Hugo começou a perceber que havia algo mais importante em jogo: a vida das crianças que havia encontrado nos trilhos e o futuro do abrigo que tanto significava para Lara. Com o passar das horas, a tensão aumentou. A reunião no abrigo era inevitável, e Hugo sabia que deveria se pronunciar. Ele se sentia fortalecido pela presença de Lara ao seu lado, uma âncora em meio à tempestade que ameaçava engolir tudo. Quando chegou o momento, o olhar dela encontrou o seu, transmitindo apoio e compreensão. Aquilo lhe deu coragem para finalmente enfrentar seus medos. Naquele ambiente carregado de emoção, rodeados por pessoas que compartilhavam a mesma visão de um futuro melhor para as crianças, Hugo decidiu que não se esconderia mais. Ele se levantou, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a sair de seus lábios. A sala estava em silêncio, todos os olhares voltados para ele, ansiosos e curiosos. Hugo respirou fundo, permitindo que a determinação tomasse conta de seu ser. Ele falaria não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que dependiam dele, especialmente os bebês que haviam mudado sua vida. A luz que vinha da janela iluminava seu rosto, refletindo a nova resolução que agora habitava seu coração. Hugo estava prestes a assumir sua responsabilidade, não apenas como um milionário que havia encontrado novos propósitos,
mas como um homem disposto a lutar por aqueles que não tinham ninguém. E ao seu lado, Lara se preparava para apoiá-lo, uma força silenciosa que sempre o incentivara a fazer o que era certo. A tempestade lá fora ainda rugia, mas dentro do abrigo, um novo amanhecer estava prestes a surgir. O clima tenso na coletiva de imprensa era palpável, com jornalistas e repórteres posicionados em suas cadeiras, prontos para registrar cada palavra que seria dita. Hugo se sentia como se estivesse em um palco, sob os holofotes de uma verdade que ele finalmente estava disposto a compartilhar. Ao seu lado, Lara exibia uma expressão de determinação, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e coragem. O ar estava carregado de expectativa, e Hugo podia sentir seu coração pulsando forte, quase como se sua vida estivesse em jogo. Enquanto ele se preparava para falar, seus pensamentos viajavam por tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. A imagem dos bebês deixados nos trilhos ainda o assombrava, mas agora, em vez de medo, havia um novo propósito. Hugo se levantou e o murmúrio da multidão silenciou. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também a presença de Lara, que se mantinha firme ao seu lado. Ela era sua âncora, e isso lhe dava força. Com uma voz firme, Hugo começou a compartilhar sua história. Ele falou sobre o abandono dos bebês, o impacto que isso teve em sua vida e como a experiência o fez perceber a importância de cuidar dos vulneráveis. Cada palavra que saía de seus lábios era carregada de emoção, e ele viu nos rostos dos repórteres uma mudança sutil. A curiosidade e a desconfiança começaram a dar lugar ao respeito e à compaixão. Hugo não estava apenas defendendo sua reputação. Ele estava se abrindo para o mundo, mostrando sua vulnerabilidade. Conforme ele prosseguia, Lara sentiu uma onda de orgulho. Hugo falava com um fervor que ela nunca havia testemunhado antes. Ele desafiou Ricardo a expor seu passado, revelando que, independentemente das sombras que o cercavam, ele estava disposto a lutar pelos bebês e por todas as crianças que precisavam de amor e apoio. O público começou a se manifestar, e Lara percebeu que a narrativa estava mudando. As palavras de Hugo ressoavam, não apenas com a verdade de sua luta pessoal, mas com a esperança de um futuro melhor. Ricardo, que estava na plateia, parecia cada vez mais desconfortável. A confiança de Hugo e a união entre ele e Lara criavam uma atmosfera quase mágica. O rival de Hugo, que sempre se alimentou da fraqueza dos outros, estava sendo desafiado por uma força que ele não esperava. A hesitação começou a tomar conta de Ricardo, que por um momento parecia perdido em seus próprios pensamentos. O apoio do público estava crescendo e Lara podia ouvir murmúrios de aprovação, sussurros que reforçavam a determinação de Hugo. Finalmente, a coletiva chegou a um clímax. Hugo fez uma pausa, olhando para a multidão, e com um gesto amplo, ele indicou os bebês que estavam confortavelmente aninhados em seus braços. Ele falou sobre o amor que havia encontrado por meio deles e como essa conexão o transformou. As lágrimas nos olhos de Lara eram um testemunho do impacto que aquelas palavras estavam causando. Ela sabia que Hugo havia se libertado de suas correntes, que a coragem dele estava inspirando outros a fazerem o mesmo. Após a coletiva, enquanto os repórteres se dispersavam, Hugo e Lara trocavam olhares cúmplices, um entendimento silencioso entre eles. A luta ainda não havia terminado, mas a batalha contra Ricardo parecia ter sido vencida. O futuro, que antes parecia nebuloso, agora se iluminava com possibilidades. O desejo de abrir um abrigo de adoção juntos se tornava mais do que um sonho. Era uma missão que os unia. No momento em que saíram do local, a chuva que havia caído por tanto tempo finalmente cessou, dando lugar a um céu limpo e estrelado. Hugo segurou Lara pela mão e juntos caminharam pela calçada, seu coração repleto de esperança. Eles olharam para os bebês que agora eram parte de suas vidas e compreenderam que, apesar dos desafios que enfrentaram, o amor que haviam encontrado um no outro e nas crianças era a verdadeira riqueza. Com um futuro resplandecente à frente, eles sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse, juntos.